nem eu estava vendo a semana passada, né? O pastor Rafa, ele pregou segunda na pastora Ana, né, pastor? Quarta pregou no Homem ao Máximo, sexta-feira pregou, sábado teve que também ministrar o CRAU. E às vezes, queridos, é cansativo, sabe? É cansativo. Mas às vezes acontece algo sobrenatural, e nessa ministração aconteceu. Sabe, quando Deus pede, ou Deus te unge a você preparar algo que realmente precisamos. Que realmente precisamos. E o Senhor, Ele colocou algo assim no meu coração sobrenatural, queridos. Que às vezes a gente fica procurando receitas para fazer dar certo, para poder sermos felizes. Às vezes nós nos associamos a grupos de autoajuda, né? Ou seguimos pessoas nas redes sociais, até mesmo pessoas que gostaríamos de ser parecidos, né? Ou buscamos também a referência de um ídolo que nós aceitamos ter nas nossas vidas, e nós não devemos ter isso nas nossas vidas, porque nós somos servos do Senhor Jesus. Quando você decide idolatrar uma pessoa, você está colocando essa pessoa acima de Cristo na sua vida. Sabe, queridos? E muitas vezes, queridos, nós nos dedicamos a ler livros. Estou com um problema no casamento, então vou pegar um livro de autoajuda para casamento. E a gente esquece, queridos, o que a palavra de Deus é para nós. Sabe? Deus, Ele já deixou, queridos, tudo que nós precisamos. A palavra de Deus. Eu estou numa fase, queridos, que eu começo a ler um livro, e se eu percebo que esse livro vai sair um pouco da palavra de Deus, eu já nem termino mais, nem perco meu tempo mais, queridos. E quando a gente começa a ler, a gente percebe o tanto de coisa ruim que tem. E isso acaba mexendo, quando nós nos alimentamos de coisas ruins, isso acaba mexendo com a nossa essência, né? Isso acaba mexendo com a nossa essência. Então nós precisamos tomar cuidado. É que nem a alimentação. Porque quando a gente chega nos 40, a gente começa a sofrer, porque nós nos alimentamos com coisas ruins que mexeram na nossa essência, no nosso organismo, né? Então tem aquelas pedras no rim, né? Pedra na vesícula, é pedra, né, queridos? Que misericórdia, né? Pedra na vesícula, pedra nos rins. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos. Temos que cuidar bem da nossa alimentação. Lógico que temos que cuidar bem da nossa alimentação. Porque se nós começarmos a nos alimentar de coisas ruins, vai mexer na essência, na natureza nossa, né? Vai nos prejudicar. E espiritualmente também, queridos. Nós, quando falamos em alimento, não é só o que entra pela nossa boca, mas é o que entra pelos nossos ouvidos e o que entra pelos nossos olhos também. Então, a palavra de hoje, queridos, eu vou falar sobre os frutos do verdadeiro arrependimento, que isso é algo que nós devemos produzir. Na verdade, o nosso esforço em viver é produzir os frutos do verdadeiro arrependimento. Pastor, o que são os frutos do verdadeiro arrependimento? É aquilo que mostra, querido, para as pessoas que você está mudado, que você está diferente, que você é um filho de Deus. Do que adianta você vir para a igreja, você ouvir a palavra de Deus e você não produzir os frutos do verdadeiro arrependimento? Por exemplo, às vezes você se converteu agora e você tem o costume de falar palavrão. E aí você sente a necessidade de parar de falar palavrão. E isso é um fruto do verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque você conheceu a Cristo, você conheceu a verdade, você se arrepende de fazer isso. E isso vai te levar a uma mudança. Eu estava até conversando com um jovem hoje, e a gente conversou algo assim interessante, né? Que ele falou sobre mudança. E não adianta, ele falou, pastor, durante muito tempo eu achava que o problema era no meu pai, eu tentava mudar o meu pai, até que eu descobri que o problema estava em mim. Então eu comecei a mudar as minhas atitudes em relação ao meu pai, e agora eu estou vendo o quanto meu pai é uma pessoa maravilhosa. Sabe, queridos, isso acontece na vida de casais, viu? Porque quando namoravam era maravilhoso, meu Deus do céu, né? Na minha época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, chamada de vídeo, então era telefone.
Eu lembro que quando eu ligava para a Débora era 40 minutos, gastava quase metade do meu salário só de ficha. Primeiro foi ficha, e depois mudou para cartão, a tecnologia avançada. Sabe, queridos? E aí, se nós não tomarmos cuidado, queridos, né? Se nós não tomarmos cuidado, aí a gente acaba tendo problema no casamento. Mas o problema no casamento não é por causa do outro, a culpa é nossa. Por exemplo, você chega e fala bem assim: pastor, eu não aguento mais o meu marido. Lembra quando namorava com ele, não era bom demais? O que aconteceu então? Por que agora que você não aguenta? É porque você mudou. Não, pastor, ele mudou. Eu sei, ele mudou. Mas eu quero que você entenda que você mudou e você pode mudar novamente. Só que você não tem poder para mudar o seu marido. E vice-versa. Sabe, queridos? Então, reflita nisso, queridos. Fruto do verdadeiro arrependimento é mudança. É mudança. Viu? A nossa maior pregação, queridos, não é subir aqui no púlpito, preparar uma palavra, buscar palavras de origens hebraicos, gregos e começar a falar de hermenêutica, homilética. Não, a nossa maior pregação, queridos, é as nossas atitudes, principalmente dentro dos nossos lares, porque as primeiras pessoas que têm que ser salvas através da sua vida é a sua família. E eu pergunto para você: você está levando os seus filhos a Deus? Você está levando os seus filhos a ter um relacionamento com Deus? Por exemplo, queridos, o que vai garantir o sucesso dos teus filhos? Uma obediência a Deus. Aí, você não ensina os seus filhos a ser obedientes a você. Os filhos fazem o que quer em casa. Não ensina os seus filhos a serem obedientes na escola, aos professores. Como é que essas crianças vão obedecer a Deus? Não vão obedecer a Deus. E aí vão ter problema em suas vidas. Quando chegar o momento de casar, vai escolher pessoas, não pessoas que agradam a Deus, vai escolher pessoas que agradam a sua vontade, né? E aí depois vai se decepcionar, só que aí já vai ser tarde demais. Agora, quando você obedece a Deus, queridos, eu recebi um convite para fazer algo na semana que vem. Algo assim, queridos, muito bom. Algo que eu falo bem assim: poxa vida, isso aí vai dar uma alavancada no meu ministério, eu vou ser conhecido. Só que a minha resposta foi o seguinte: eu vou orar. E se for a vontade de Deus, eu vou. E aí, pastor? Aí eu orei. E o que Deus falou? Deus falou para mim não ir. Pastor, mas você não quer ir? Não, eu quero ir, eu queria muito ir. Mas Deus falou para mim não ir, eu não vou. Eu vou abrir mão. Porque, queridos, eu aprendi a viver da seguinte forma: toda vez que eu desejo muito uma coisa, queridos, e eu tenho a oportunidade de tê-la, eu oro a Deus primeiro para ver se é a vontade dEle. Então nós precisamos entender isso. Isso é um fruto do verdadeiro arrependimento. Porque hoje eu tenho convicção que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter convicção que é a vontade de Deus. Sabe, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, verso 8, nós vamos ter um batismo agora no dia 31, e às vezes a gente pergunta: pastor, por que tantas pessoas se batizam e às vezes saem da igreja ou não buscam a Deus? Por quê, queridos? Porque antes de se batizarem, elas não se arrependeram verdadeiramente de suas vidas. Eu lembro quando eu me batizei, eu até encontrei esses dias o pastor Antônio Carlos, que foi o pastor que me batizou, conversei com ele, foi muito bom, uma conversa muito agradável. Eu lembro, queridos, que quando eu me batizei, na hora que eu desci as águas, queridos, eu desci chorando. Eu desci chorando. E eu lembro que eu falei para o pastor, pastor, é impressionante, né, o amor de Deus, porque eu não sou digno de estar aqui. E mesmo assim o Senhor permitiu com que eu me batizasse e entregasse para Ele. Desci chorando, queridos. E ali eu já tinha feito um voto com o Senhor, que eu nunca mais ia sair da presença dEle. E eu tinha 20 anos de idade, queridos. E ali começou, queridos, o meu primeiro fruto de arrependimento, de não me achar digno de ter as bênçãos de Deus. Às vezes, queridos, teve uma vez que eu estava conversando com um casal,
E eles estavam passando por uma luta muito grande. E a esposa falou bem assim para mim: pastor, eu vim aqui conversar com o senhor, não porque eu quero que Deus transforme o meu casamento, porque eu não sou digno do Senhor fazer nada por mim. Eu vim aqui por quê? Porque eu quero me desabafar. Eu quero colocar um pouquinho para fora do peso que eu estou sentindo no meu coração. Mas eu reconheço, pastor, que o que me levou a essa situação foram os meus erros. E eu não sou digno do Senhor fazer nada por mim. Queridos, isso é um fruto do verdadeiro arrependimento. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, versículo 8. Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Por exemplo, o pessoal vai se batizar, tem uma galerinha boa que vai se batizar. Então já começa a provar nas decisões que você toma, que realmente você se arrependeu da vida que você levava, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente tem a seguinte conclusão: que Deus, ele não precisa de ninguém perfeito, queridos. E só vai se arrepender, queridos, aquela pessoa que tem consciência de que não é perfeita. Porque os perfeitos, eles acham que não precisam se arrepender. Eles acham que não precisam pedir perdão, né? Mas Deus, queridos, Ele precisa, sabe? Deus, ele não precisa que você seja perfeito. Ele só quer que você esteja pronto para servir. E que você seja humilde para aceitar que precisa da sua ajuda. Quando você se arrepende, queridos, você é humilde para obedecer a Deus. E quando você obedece a Deus, você é humilde para entender que você precisa da ajuda dEle. Por exemplo, eu lembro que quando eu me converti, o pastor Orides, ele ministrava os dízimos e as ofertas parecido comigo aqui. Ele falava bem assim. E teve uma vez que aquilo mexeu comigo. Se você não sabe o que isso significa, não dê, não entrega. Só que aquilo ficou na minha cabeça e eu fui estudar sobre dízimo e oferta, eu fui pesquisar. E aí eu descobri, queridos, que dízimo e oferta era uma forma de quê? De você reconhecer que você não consegue prosperar sozinho. E aí você aceita fazer o quê? Uma sociedade, uma parceria com Deus. Como? Entregando os 10% de tudo que você ganha. Então, se você, queridos, reconhece que você consegue fazer tudo sozinho, que você prospera, que você é uma bênção, você nunca vai ter o coração disposto a dizimar e ofertar. Mas se você reconhece que você precisa da ajuda do Senhor para enviar os clientes, que você precisa da ajuda do Senhor para abrir portas da empresa que você trabalha, que você precisa da ajuda do Senhor, né? Que nem o pastor Rafael é programador, e ele fala que o tempo todo, Deus é programador também, né, pastor? Que o tempo todo, quando ele está com uma dificuldade, ele para tudo, ora e de repente ele encontra a solução. Queridos, não é de repente encontra a solução, isso é o Espírito Santo de Deus dando direcionamento para ele. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas, né? Deus conhece tudo. Deus conhece o coração dos seus filhos, Deus conhece o coração do seu cônjuge, Deus conhece o coração do seu namoro, Deus conhece a intenção das pessoas. Por isso que é interessante que todas as decisões que você tome, você ore e você busque no Senhor. Mas espera, queridos, as respostas negativas para o não de Deus. Eu vou falar um negócio para você, queridos. Você vai receber muito mais não de Deus do que sim, viu? E eu louvo a Deus por isso, queridos, porque como é bom receber não de Deus. Aí você fala, pastor, mas você está maluco? Bom receber não de Deus? É, queridos, por quê? Porque eu já estou com 46 anos, queridos. Eu já tive a oportunidade de viver uma vida após um não de Deus. Porque o não de Deus, você vai ficar triste agora, mas eu queria tanto. E Deus fala, não, mas eu queria tanto. Mas com o tempo você vai entender que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi você ouvir aquele não de Deus. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que entender. Então se você, por exemplo, reconhece que você não precisa da ajuda de Deus, glória a Deus, aleluia, caminha sozinho. Caminha sozinho. Sabe, queridos? Então o mais importante, queridos, é o nosso coração. Sabe? Porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala isso, queridos. Então não adianta, uma coisa que você questiona, você não é santo, você não é perfeito, você não é o melhor. Você não é o melhor. Você não tem o direito de maltratar as outras pessoas. Sabe? Você não tem esse direito.
Porque você não é o melhor. Pode ter certeza de uma coisa, queridos, tem pessoas melhores do que nós. Pessoas melhores do que nós. Então nós temos que ter isso, queridos. Então o mais importante, queridos, é o coração. Se o nosso coração estiver sujeito a Deus, aí sim Ele vai trabalhar na nossa vida e vai mostrar tudo aquilo que precisa ser mudado. E aí você vai começar a gerar frutos de arrependimento. Pastor, fulano está na igreja, mas não muda. Isso é o que mais tem, queridos. Pessoas que estão na igreja, mas continuam pecando, continuam falando palavrão, continuam vivendo uma vida promíscua. Sabe? Por quê, queridos? Porque essas pessoas não reconheceram que precisam da ajuda de Deus. Elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem uma parceria com Deus. Porque o segredo do sucesso, queridos, está na mudança que você vai ter na sua vida através de Deus. As mudanças que Deus vai proporcionar nas nossas vidas, queridos, é coisa maravilhosa. É impressionante, queridos. As mudanças que Deus vai provocar na sua vida, vai fazer você encontrar uma pessoa maravilhosa, para poder se relacionar com essa pessoa. A mudança que vai ter na sua vida, através de Deus, que Deus vai provocar na sua vida, vai fazer você ser vista no seu trabalho, vai fazer você ter ideias para poder montar o seu negócio. Sabe, queridos? Vai fazer as pessoas se aproximarem de você. Então entenda. Ah, pastor, mas está tudo dando errado. Eu sei porque está tudo dando errado, porque você não quer mudar. Porque você não quer mudar. E nós, seres humanos, queridos, nós temos essa oportunidade. Se está tudo dando errado, tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. A gente não pode continuar, o famoso dando murro em ponta de faca. Você está vendo que dói, está machucando e continua ali, não muda. Muda a sua vida, muda os seus conceitos. Muda os seus pré-conceitos também. Sabe, queridos? Hoje em dia as pessoas, queridos, elas querem receber coisas rápidas. Vai ter um evento, vai ter um evento de homens que prosperam. Não, eu vou aqui porque ali é um evento de homens que prosperam. Tá, tudo bem, é legal você ir participar, mas durante a semana você leu a Bíblia, você meditou na palavra de Deus, você fez algo de bom? Não, eu não fiz, mas eu vou no evento que Deus prospera. O que adianta, queridos? Aí chega lá, junta aquele monte de homem, daqui a pouco só fala abobrinha. Aí no final você descobre que na verdade é os homens que prosperam, aqueles que conseguiram arrancar o seu dinheiro. Então nós temos que ser, queridos, um povo sábio, um povo inteligente. Nós temos, queridos, a maior e mais poderosa sabedoria do mundo, mas deixamos jogado em casa. O que adianta, queridos, se nós não lemos? Então quando nós olhamos, queridos, para fruto do verdadeiro arrependimento, um fruto do verdadeiro arrependimento, queridos, é um profundo pesar pelos seus pecados diante de Deus. O que significa se você tem um pesar, se você se arrepende dos seus pecados? Você para de praticar. Você começa a consertar a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou na igreja e continuo da mesma forma, porque você ainda não se arrependeu. Mas fique tranquilo, Deus é especialista nisso. Ele sabe exatamente o que você precisa para poder se arrepender. E Ele vai proporcionar isso na sua vida, nem que demore 20, 30, 40 ou 50 anos. Mas Ele sabe disso. Olha a história da minha mãe. Minha mãe, ela conheceu Jesus quando ela era jovem, 15 anos. Ela conheceu Jesus. Minha mãe morava lá em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Ouro Verde, mesma cidade da irmã Maria Diaconisa. Aí minha mãe veio para São Paulo. Chegou aqui, queridos, ela não quis saber de Jesus. E minha mãe decidiu viver uma vida inteira afastada de Jesus. E minha mãe sofreu, mas também lutou, conquistou várias coisas. Só que aí minha mãe se reconciliou com Jesus. Pastor, quando? Olha só, ela conheceu Jesus com 15 anos. E ela se reconciliou com Jesus com 69 anos de idade, num leito de hospital, 2 dias antes de falecer. Olha só, queridos. Você vê como que Deus é maravilhoso. Poderia ser diferente? Lógico que poderia ser diferente, queridos. Mas ela escolheu esse caminho.
E isso significa que Deus não a abandonou, né? E você vai entender isso na palavra de Deus. Eu não quero me adiantar. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, 14, diz o seguinte, ó: se eu fechar os céus, de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus deixa bem claro, queridos, e as Escrituras, ela nos fala isso, e o pastor Rafa falou isso muito bem aqui na sexta-feira, que nós servimos um Deus poderoso que está no controle de tudo. Entenda uma coisa, Deus está no controle de tudo. Pastor, mas e Satanás e os seus demônios? Deus está no controle de tudo. Inclusive de Satanás e os seus demônios. Aí fala, pastor, como assim? Queridos, o pastor Rafa lembrou aqui na sexta-feira, e essa palavra que Deus gerou no meu coração foi através da ministração do pastor Cícero, da terça-feira, e do pastor Rafa na sexta-feira. Né? Por exemplo, quando Satanás foi tentar Jó, ele teve que ter autorização de quem? De Deus. Pastor, então significa, se eu sou um servo de Deus, para Satanás fazer alguma coisa contra mim, só se Deus autorizar? Correto. Então por que Satanás faz um monte de coisa? Das duas uma, ou Deus autorizou, ou então você não tem relacionamento nenhum com Deus e Ele tem liberdade para fazer o que quer na sua vida. Pastor, mas eu estou na igreja. Quem disse, queridos, que estar na igreja é ter relacionamento com Deus? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Como pastor, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. O meu objetivo aqui, Deus deixou muito claro, é pregar a palavra dEle, é mostrar o melhor lugar, o caminho para as pessoas, mas a escolha é de cada um. É de cada um. Né? Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele fala, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, né? Às vezes você está na sua empresa lá e as coisas não fluem. Você já parou para pensar, queridos, que Deus pode ter fechado o céu para você? Você já parou para pensar? É que muitas vezes nós deixamos chegar no extremo para poder reconhecer que o nosso relacionamento com Deus de alguma forma foi abalado. Não é? Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quando você tem um profundo pesar, queridos, pelos seus pecados, quando você se arrepende verdadeiramente, decide viver de forma diferente, o desejo de Deus é te abençoar, queridos. Mas como que Deus vai te abençoar? Se você ainda não reconheceu os seus erros, se você não vive de uma forma diferente. Sabe, queridos? Né? Estou lembrando aqui de uma brincadeira que a gente fez. Eu estava no churrasco ali, aí um irmão foi pegar uma asa de frango, aí o outro falou, cuidado, Deus não dá asa às cobras. Mas é basicamente isso, queridos. Como é que Deus vai te abençoar se você está com o coração no mundo? Aí você vai usar a bênção de Deus para mostrar para as pessoas que você é o bom, que você é melhor? Para pisar nas pessoas? Se você é um filho de Deus, entenda uma coisa, se você não mudar, a bênção de Deus não vem sobre a sua vida. Não vem sobre a sua vida. Olha só o que a palavra de Deus diz, ó, em Tiago, capítulo 4, 8, 10. E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Aí diz assim, ó, lavem as mãos, pecadores, e vocês, hipócritas, purifiquem os seus corações. Hajam lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja lamento em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Então, quando vocês se humilharem diante do Senhor,
Ele levantará e animará vocês. Está vendo, queridos, como é importante você produzir o fruto do verdadeiro arrependimento? E um fruto do verdadeiro arrependimento, queridos, é a humilhação, é o choro. Sabe, queridos, eu vejo Deus, queridos, durante a minha vida, eu vejo o quanto Deus, Ele ama levantar pessoas, quando aquelas pessoas estão tristes, quando aquelas pessoas estão sobrecarregadas, e aquelas pessoas se derramam na presença do Senhor. Terça-feira mesmo aqui foi um culto diferente, foi maravilhoso. Sabe, eu pude contemplar, queridos, pessoas se derramando verdadeiramente na presença do Senhor. E qual que é o problema, queridos? O problema é que não reconhecemos que estamos errados. É sempre o outro que está errado. É sempre Deus que está errado. E não é, queridos. O problema somos nós. Nós temos que abrir o nosso coração. Sabe, queridos? E aí a gente começa a gerar um outro fruto de arrependimento sincero, que é a confissão sincera dos pecados. Você começa a reconhecer o quão pecador você é. E você só consegue tirar esse pecado da sua vida quando você tem um arrependimento sincero. Porque a dor, queridos, que você sente quando você peca, você se humilha, porque a dor é muito maior do que o prazer. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. O pecado, ele gera prazer, gera, mas é momentâneo. Deixa eu falar um negócio para você, nós vamos ficar aqui nessa terra quanto tempo? Ah, pastor, eu vou ficar uns 70, 60, queridos, não é bem assim que funciona não, viu? Quando a gente visita ali o cemitério, a gente percebe que a regra não é essa. Na verdade, nós não sabemos o tempo que nós vamos ficar aqui. E é por isso que eu falo, queridos, que nós somos loucos. Nós não sabemos o tempo que nós temos de vida e nós vivemos como se fôssemos ficar aqui eternamente. Nós temos que preparar, queridos. Nós temos que preparar, por exemplo, todo pai que tem um filho, você tem que ter consciência que você precisa preparar os seus filhos para poder viver sem você. Você precisa preparar o seu filho para viver sem você. Às vezes o filho ama a comida da mãe e do pai, você tem que começar a preparar ele para comer a comida da esposa. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais a comidinha da mamãe e do papai. E se o camarada não ficar esperto, é ele que vai ter que cozinhar. Porque não é na casa do pai e da mãe que o cara aprende a ser homem, queridos. O cara aprende a ser homem é quando casa. Estou errado, Daniel? Né, Daniel? É quando casa que chicote estrala, né? Antes da gente casar, a gente achava, não, meu pai é bravo, a minha mãe é brava. Aí depois casa, nossa, eu descobri que meu pai e minha mãe eram cordeirinho. Então a gente tem que preparar, queridos. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe me chamou uma vez e falou, vem aqui, filho, vem aqui que eu vou te ensinar a passar roupa. Eu falei, mãe, por que você vai me ensinar a passar roupa? Porque vai que você casa com uma esposa que não gosta de passar roupa e você vai ter que passar. Aí minha mãe me ensinou a passar roupa, queridos. Vem aqui, filho, que eu vou te ensinar a lavar roupa. Eu aprendi a lavar roupa no tanque, queridos. Na época minha mãe não tinha tanquinho, não. Era um tanque e a gente tinha que esfregar assim, ó. Quem lembra que você esfregava? E assim, quem esfregava a roupa assim? E pega assim, passa sabão e... debaixo das camisetas e passa sabão. Eu aprendi a lavar roupa assim. Falei, mãe, mas por que você está querendo me ensinar? Porque vai que você casa com a esposa que não lava essa roupa, pelo menos você já sabe. Aí minha mãe, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer um arroz, um feijão. E você acredita, queridos, que minha mãe ensinou todos os filhos? Todos os filhos. E muitas vezes nós não ensinamos mais para os nossos filhos. A única coisa que os nossos filhos sabem fazer e aprendem rápido é entrar no YouTube. O WhatsApp, esses dias o Davizinho estava aqui, fala o meu pai. Aí eu peguei o celular, deixa eu, daqui. Aí peguei o celular, dei para ele, aqui, não sabe nem ler, aqui, papai. Pai, onde você está?
Queridos, eu fiquei impressionado, queridos. Pegou assim e já achou o pai dele sem saber ler, sem escrever, sem nada. Sabe? Então nós precisamos, queridos, aprender isso. Sabe, nós precisamos reconhecer que nós temos falhas, que nós não somos perfeitos. Eu lembro que, quando eu me casei, teve uma aula no curso de noivo que nós fizemos, que gerou a necessidade de nós termos uma conversa sobre, escrevemos, né? Escreve num papel as suas qualidades e os seus defeitos e mostre para outra pessoa. Aí eu escrevi todas as minhas qualidades, queridos. Tinha umas 2 ou 3. É impressionante que a gente tem muito mais defeito do que qualidade. Aí comecei a colocar os defeitos. Sou chato, sou isso, sou aquilo. Quando eu acordo de manhã, estou mal-humorado. E a Débora também é a mesma coisa. Aí entregamos um para o outro. É assim que eu sou. Tem certeza que quer continuar? Por isso que eu falo para ela, queridos, que agora não tem como devolver. Não tem jeito, porque no curso de noivo lá fez a gente ficar sabendo de tudo antes de casar. Sabe, queridos? Então nós precisamos reconhecer quem nós somos. Entenda uma coisa, você não é santo, você não é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos pecadores. E quem declara isso? A palavra de Deus. Então quando você aprende a reconhecer os seus pecados, aí sim você começa a ter um bom relacionamento com Deus, né? A palavra de Deus, em Atos, eu li Atos 3, 19 aí, pastor, ou não? Atos 3, 19 e 20, então. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. Isso é a palavra de Deus. Atos 3, 19 e 20. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar a presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês. A vontade de Deus, queridos, é cuidar de nós. A vontade de Deus é mandar tempos maravilhosos. Pastor, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, as coisas não fluem, não vão de jeito nenhum. Essa não é a vontade de Deus, queridos. E pelo contrário, queridos, a vida descobriu que se colocar um monte de tarefa, um monte de responsabilidade nas suas costas, você não vai ter mais tempo para a igreja. Você não vai ter mais tempo para poder buscar a Deus, você não vai ter mais tempo de ler a Bíblia. Queridos, é impressionante como que as pessoas conseguem sair de casa sem meditar na palavra de Deus. Como que as pessoas conseguem ficar um dia sem ler a Bíblia, sendo que aqui está o segredo de tudo que nós precisamos para poder viver uma vida felizes, para poder viver uma vida saudáveis, querido. Deus cuida da nossa saúde. Deus nos dá força, queridos. É impressionante como que a gente vê Deus cuidando dos irmãos da igreja. É impressionante a palavra de Deus, queridos. Você vê um homem que nem Abraão. Teve o seu primeiro filho com mais de 100 anos de idade, ficou viúvo, já tinha os seus 120 anos de idade. Depois que ficou viúvo, ainda casou e teve mais 6 filhos, depois de 120 anos de idade. Pastor, o que é isso? É Deus, queridos. Deus, Ele quer nos dar saúde, Ele quer nos dar sabedoria. E uma das coisas, uma vez eu li um livro, queridos, e é legal, que quando Deus tirou Abraão da parentela dele, uma das coisas que Deus estava preocupado era com a saúde dele. Sai, porque esse povo só come o que não presta. Por que Abraão, queridos, viveu todo esse tempo? Porque ele decidiu deixar Deus cuidar da vida dele, deixar Deus cuidar da alimentação dele, deixar Deus cuidar da saúde dele. E a Bíblia, queridos, ela nos instrui, viu? A cuidarmos da nossa saúde. Eu lembro que uma vez, eu já estava chegando perto dos meus 115 quilos. E eu uma vez aqui chorando, falando, Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar, eu quero te adorar. Aí Deus falou bem assim, você quer me servir como? Você não aguenta pregar 2 horas, já está cansado? Eu falei, meu Deus do céu.
Senhor, precisava ficar, dar essa. Queridos, às vezes a gente tem que ouvir umas indiretas assim. Porque Deus não vai decidir o que você come. Deus não vai decidir o tipo de vida que você... Isso é você que decide, você sabe o que é bom para você e o que não é. Deus não precisa, queridos, está constantemente falando isso para nós. Não, Ele nos fez seres inteligentes, né? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 26, versículo 20 ao 23. Olha só o que a palavra de Deus diz. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que abandonassem seus pecados e voltassem para Deus, e provassem seu arrependimento com a prática de obras dignas. Nós precisamos provar o nosso arrependimento. Como, queridos? Praticando coisas boas, né? Ao 21, os judeus me prenderam no templo por pregar isto e tentaram matar-me, mas Deus tem me protegido de modo que eu ainda estou vivo. Hoje, para testemunhar estes fatos a todos, tanto aos grandes como aos pequenos, eu não ensino nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para trazer a luz ao seu próprio povo e também para os gentios. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com a palavra de Deus que você escuta. Querido, se a palavra de Deus não te confrontar, não te fazer ficar com raiva, não te fazer ficar preocupado, querido, está errado. E hoje nós queremos o quê? Nós queremos ouvir palavras que nos alegre, né? Que nos deixe animado, que Deus vai dar a vitória. Não, queridos, tem que se arrepender. O pastor Cícero falou do João Batista. João Batista, quando ele preparou o caminho para o Senhor, só tinha uma forma do Senhor caminhar em nossos corações. O que ele falou? Sobre o arrependimento, porque se não houver arrependimento, não tem vida com Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Você já chegou naquela condição de entender e ter a convicção de que você merece a vida que você tem? Porque o dia que você chegar a ter esse conhecimento de que você merece a vida que você tem, você vai parar de reclamar, você vai parar de murmurar, né? Eu estava vendo um videozinho e eu achei interessante, né? Os dois meninos pulando o muro da escola. Hoje eu acho que não existe mais isso, mas na nossa época tinha, né, Cleito? Você já pulou o muro da escola, Cleito? Não, Cleito. E o Kleber, já pulou o muro da escola, Kleber? Já? Já mesmo? Vamos ver, o pastor Rafael acho que nunca pulou o muro da escola, não. Era filho de policial, nunca pulou, não. O Daniel já pulou, olha lá, o Daniel. E o outro Daniel, já pulou o muro da escola lá em Recife? Não, Daniel? Rapaz, eu já pulei o muro da escola, irmãos. Eu já pulei, né? E aí mostra, né? Aí o vídeo fala bem assim, né? Eu esqueci lá o que eles falam lá, que é como se fosse assim, você toma uma atitude e depois vê um resultado. Aí depois aparece o rapaz enchendo uma laje com a lata de concreto nas costas, indo lá. E é mais ou menos assim as nossas vidas, queridos. As suas escolhas vai definir o que você vai se tornar. Sabe, você pode ter pais, seus pais podem ser empresários, podem ser donos de empresa, podem ser pessoas de sucesso. Isso não significa que você também vai ser. Da mesma forma que os seus pais podem ter sofrido na vida, conseguido as coisas com dificuldade, isso também não significa que você vai ser da mesma forma. Por isso que você tem que tomar cuidado com as decisões que você toma. É que nem, por exemplo, eu converso muito com a Maiara, e às vezes eu pergunto para ela, eu falo, Maiara, quantos anos você casou? A Maiara, casei não, né? O Manuel foi lá me sequestrar. Quantos anos você tinha, Manuel, quando você sequestrou a Maiara? Tinha 18, né? Se fosse hoje, você estava preso, hein, filho? E a Maiara, quantos anos tinha? 12 anos, queridos. Queridos, 12 anos tem a Valentina, queridos. Aí eu pergunto para a Maiara, Maiara, você quer isso para suas filhas? Maiara, não, pastor, de jeito nenhum.
Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, você faria isso? Não, pastor, de jeito nenhum. Sabe, queridos? E por que Deus já está fazendo a diferença na vida do Manuel, na vida da Maiara? Por quê? Porque eles entendem, eles reconhecem que eles erraram lá atrás. Não tinha instrução, né, Manuel? Às vezes a vida dentro de casa era tão difícil, né, que fala, já que eu estou aqui sofrendo, então vou sofrer sozinho. Eu não sei o que o Manuel sofreu, queridos, mas eu fui, assim, praticamente tive que sair de casa com 20 anos de idade, já tive que me virar sozinho. Hoje em dia, queridos, as mães não estão querendo deixar o bebê de 30 sair de casa? O que tem de bebê de 30 aí, que está até hoje dentro de casa, aí, e quando vai casar, a mãe ainda chora. Ai, mas meu bebezinho vai casar. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, para ela gerar um arrependimento sincero no nosso coração, ela tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. E você vê, queridos, que o apóstolo Paulo, Pedro, foi preso por quê? Porque pregava a verdade. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós escutamos. Se está massageando o nosso ego, cuidado. Porque a palavra de Deus, queridos, é para gerar em nossas vidas aquilo que nos faz ter um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, queridos, Deus a deixou para gerar frutos de arrependimento. E eu pergunto para você, queridos, arrependimento ele é gerado junto com sofrimento, queridos. Quantas vezes, queridos, quantos velórios eu vi filhos se arrependendo de não terem cuidado da sua mãe ou do seu pai, mas já era tarde demais, porque o pai e a mãe estavam num caixão. E eu vou falar um negócio para você, queridos, o choro de um arrependimento, o choro é um choro doído, e é isso que a palavra de Deus tem que provocar em nossas vidas. Nós temos que entender, queridos, que nós não somos perfeitos, nós precisamos melhorar cada dia mais diante de Deus. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele foi preso e ele fala isso, os judeus me prenderam no templo por pregar isto e tentaram matar-me, mas Deus tem me protegido de modo que eu ainda estou vivo hoje para testemunhar estes fatos a todos, tanto aos grandes como aos pequenos. Por que eu me apaixonei por Jesus, queridos, através das ministrações do pastor Orides? Queridos, era impressionante o pastor Orides. Você que teve a oportunidade de ouvir uma ministração do pastor Orides, queridos, eu saía da igreja moído. Eu saía da igreja e falava, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu saía da igreja até falando assim, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser um empregado melhor. Eu preciso ser uma bênção lá no trabalho, eu preciso parar de reclamar. Sabe, queridos? Hoje não, hoje nós buscamos grupos, né? Deixa eu falar um negócio para você, nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Nós buscamos grupos para termos o que? Afirmação. Afirmação de que somos bonitos, afirmação de que somos legais, afirmação de que somos bons. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Que nem a gente vê aqui o Rafa ele está evoluindo no instrumento musical dele. Antigamente só tinha um teclado, agora já tem um negócio cheio de luzinha aqui, já tem um celular aqui. Ele está evoluindo, queridos. Mas ele está evoluindo para quê? Para entregar o melhor para Deus, porque o dia que ele se preocupar em evoluir, para mostrar que ele é bom, a presença de Deus sai da vida dele, queridos. Isso aconteceu com Davi, quando ele pecou. E quando que a presença de Deus voltou? Quando ele foi confrontado pelo profeta e ele reconheceu que ele estava errado. E ele falou, pequei contra o Senhor, tão somente pequei contra o Senhor. E o que ele fez? Ele fez o que a palavra diz para fazer. Ele se humilhou, queridos, ele se arrependeu, ele se prostrou. Mas ele era o rei, que abriu mão de comer os melhores manjares. Por quê? Porque ele se sentia sujo na presença de Deus, ele não se sentia digno do Senhor. Né? Pastor, não, mas eu vejo as pessoas chorando, queridos, é remorso, não é arrependimento. É remorso, queridos, e nós temos que tomar cuidado, porque o remorso, queridos,
Quando você tem um remorso, você acha que você acertou as coisas com Deus naquele dia, e no outro dia você vai e peca de novo. Quando você se arrepende, não, você elimina o pecado da sua vida. Sabe, queridos, fruto do arrependimento, queridos, é deixar os caminhos pecaminosos, é abandonar o pecado, é fugir do pecado, é não se envolver mais com o pecado. E você acaba se afastando de tudo aquilo que te gera, que te faz pecar. Por exemplo mesmo, eu sou um pai de família, eu tenho as minhas responsabilidades, né? Eu recebo mensagem direto no meu celular ou por e-mail de aplicativos que envolvem jogos, né? Prometendo que você vai ganhar um monte de coisa, né? Mas eu aprendi desde muito cedo, desde criança, que não existe outra forma de ganhar dinheiro, só através do trabalho, né? Então eu não ligo para isso, queridos. Eu não ligo para isso. Pastor, o que você faz? Nunca abri um aplicativo de jogo. Por quê, queridos? Porque eu não posso brincar com a minha vida financeira. Porque eu tenho responsabilidade. Se eu brincar com a minha vida financeira, vai faltar para a minha família. E eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom esposo. Sabe, queridos? Tempo atrás uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado. Pediu emprestado? Não, pediu para mim dar. Aí falou para mim, pastor, você não tem condições? Eu tenho condições. Mas eu primeiro vou orar para ver se é para mim te ajudar ou não. Porque se eu te ajudar é perigoso eu me prejudicar a minha família. Aí eu orei. Aí Deus falou, não dê. Porque se você der, essa pessoa vai ficar do seu lado, vai arrancar tudo que você tem. Aí o dia que você não der mais, essa pessoa vai sair de perto de você e ainda vai falar mal de você. Aí, pastor, você vai me ajudar? De jeito nenhum. Ah, mas o senhor é ruim, sou ruim. Deus falou, queridos, eu vou ajudar, eu sou louco. A gente tem que entender isso. Quem aqui nunca viveu isso? Quem aqui nunca viveu isso? Quem aqui nunca ajudou alguém e depois deixou de ajudar, a pessoa ainda saiu falando que você era mal? Então era melhor o quê? Não ter ajudado, né? Pelo menos a pessoa ela não ia reconhecer você o suficiente para falar mal de você e também não ia tomar o outro dinheiro que ela tomou de você. Então é melhor não emprestar, queridos, né? O Fernando está dando risada ali porque está aprendendo isso no CRAU, né, Fernando? É. Ontem foi o quê? Aula de quê ontem? Contribuição? É, contribuição. Isso é bom, hein? Muito bom, viu? Sabe, queridos, então nós precisamos deixar esses caminhos, né? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 7, 3, 4. Coloca aí, pastor. Capítulo 7, 3, 4. Então Samuel disse ao povo, se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor, então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Os filisteus aqui, queridos, eram os maiores inimigos do povo daquela época. E eu vou falar um negócio para você, queridos. O povo de Israel só tinha inimigos mais fortes do que eles, porque eles estavam afastados de Deus. Você sabe por que você tem inimigos mais fortes do que você? Porque você está afastado de Deus. Porque se você tiver um relacionamento sério com Deus, pastor, eu não vou ter mais inimigos? Não, eu não estou falando isso. Você vai ter inimigos, mas nenhum será mais forte do que você. Nenhum irá conseguir tirar o seu sono. Nenhum irá conseguir fazer você ficar preocupado, né? E aí o povo de Deus orou. Ah, Senhor, nós estamos sofrendo nas mãos dos nossos inimigos, né? E a igreja chora, ai pastor, é um tanto de gente me perseguindo no meu trabalho, na minha família. Ai, para de pecar e vai se converter. Por quê, queridos? Porque é óbvio que você vai ter perseguição, que pessoas vão se levantar contra você no seu trabalho, pessoas vão se levantar contra você no meio da sua família. Mas por que você não vai chorar, não vai reclamar? Porque você vai entender e perceber
que Deus te faz muito mais forte do que isso. E aí, mesmo chegando no seu trabalho, queridos, e você chegando lá, e está um monte de inimigo já te esperando, e você vai chegar com aquele sorriso maravilhoso, bom dia para vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, e que hoje possamos ter um dia maravilhoso neste lugar. Por quê? Porque você é servo de Deus. Porque não são meia dúzia de inimigos que vai conseguir te derrubar. Aí não, já chega no seu trabalho com a cara fechada. Não, pastor, eu tenho que me blindar, porque aí eu sofro menos ataque. Sabe, queridos? Eu lembro que uma vez no meu trabalho, se incomodaram com uma Bíblia que ficava em cima da minha mesa. Eu trabalhava, era gerente de vendas, eu ficava mais viajando do que no escritório, né? Aí chegaram para mim e falaram bem assim: ô Rubens, você nem fica aqui no escritório, por que você deixa a Bíblia em cima da sua mesa? Eu falei, porque é o meu espaço, pertence a mim, eu deixo o que eu quiser aí. Tem como você tirar essa Bíblia? Eu falei, não, de jeito nenhum. O dia que eu sair da empresa, não tiver mais esse espaço, não tiver mais essa mesa, eu tiro a minha Bíblia. Agora, se você está incomodado, sai você. Sabe, queridos? E às vezes as pessoas falam que a gente é ruim, a gente não é ruim, queridos. A gente tem que ser justo, a gente tem que começar a se posicionar. Porque se você não se posicionar, queridos, como é que você vai ter força diante dos seus inimigos? Como é que Deus vai te levantar? Como é que Deus vai te dar promoção? Como é que Deus vai te dar um cargo de chefia se você não se posiciona? Você aceita tudo que as pessoas falam, você é influenciado por tudo e por todos. Como é que Deus vai te dar uma empresa se todo mundo consegue mudar a sua cabeça? Né? Como é que Deus vai te abençoar se as mídias começam a determinar que tipo de roupa você usa, que tipo de cabelo você corta? Não, queridos, nós temos que começar a fazer as coisas que é certo, que é correto, aquilo que nós amamos, aquilo que nós nos sentimos bem. Que nem, por exemplo, o pastor Rafa, o pastor Cícero também descobriu, o pastor Cícero, o pastor Rafa, lá em Sergipe, um calor maravilhoso, ele ama pregar de terno. E o pastor Rafa também ama pregar de terno, mas eu não gosto, queridos. Eu estou aqui com esse blazer, já estou me sentindo amarrado. Mas eu não gosto. Ah, pastor, o que significa? Significa o seguinte: eles, queridos, têm convicção no coração deles que eles glorificam a Deus pregando com terno. Então eles têm que pregar com terno. Eu não, eu sinto no meu coração que eu glorifico a Deus quando eu prego mais à vontade, com uma roupa mais leve. Então eu tenho que pregar desse jeito, queridos. Nós não somos obrigados a fazer da mesma forma. Você não tem que fazer da forma que todo mundo quer. Não é porque o pastor Rafa prega de terno, o pastor Cícero prega de terno, eu também vou pregar. E da mesma forma eu. Não é porque eu prego com roupa simples que o pastor Rafa e o pastor Cícero têm que pregar. De jeito nenhum, queridos. Porque uma coisa é certa, nós temos a consciência de que cada um, do nosso jeito, nós glorificamos a Deus. Sabe, queridos? Às vezes, antigamente era mais constante, hoje é mais raro. Às vezes eu faço uma faxina lá em casa. Às vezes. Eu vou falar aqui para depois a Débora não me cobrar, né? Às vezes eu faço uma faxina lá em casa, só que demora a minha faxina, queridos. E eu não gosto que não tenha ninguém dentro de casa, porque eu começo a tirar a cortina e jogo água em janela e lavo isso, lavo aquilo. Por quê, queridos? Porque eu sinto no meu coração que tudo que eu faço, eu tenho que glorificar a Deus fazendo o melhor. Sabe? Aí agora vai fazer uma faxina, aquele fogão cheio de gordura, passa só um paninho, enfim. Não, pastor, mas eu glorifico a Deus porque eu não gosto de perder muito tempo com limpeza. Então tá bom aí. Cada um glorifica a Deus do jeito que quer. Sabe, queridos? Mas nós precisamos aprender a isso, queridos. Nós precisamos aprender, sabe? E quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, a gente vê que muitas vezes nós somos dominados pelos nossos inimigos, queridos. Por quê? Porque nós não deixamos o nosso caminho de pecado. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Se você tem convicção que a idolatria é pecado, por que você continua idolatrando? Eu não estou falando de imagem não, queridos. Imagem, queridos, em relação à idolatria é algo muito pequeno. Às vezes você idolatra o seu trabalho, né?
É simples, queridos, ver uma pessoa que idolatra o trabalho. É só ver as redes sociais dela. Você vê quem ela idolatra. Tem pessoas que idolatram a sua própria aparência. Por quê? Porque você vai nas redes sociais, só tem foto, de lado, de frente, de costas. Né? Aí tem outros que idolatram pessoas. Você vai lá, só tem postagem sobre outras pessoas. Né? Tem uns que idolatram time de futebol. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem. Aqui tem gente que gosta de futebol, né, Daniel? Que nem o Daniel mesmo é corintiano, né, Daniel? Ah, não, é santista? Oh, desculpa aí, Daniel. Eu achei que o Fernando fosse santista. O Fernando é São Paulino, né, Fernando? Não, o Daniel e o Fernando, o Daniel até que é mais tranquilo, o Fernando já é um corintiano mais... Ele é aquele corintiano, quando o Corinthians ganha, ele aparece no grupo, né, de homens, né? Quando o Corinthians perde, cadê o Fernando? Some, né? Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque é uma linha muito estreita. Você já parou para perguntar para Deus se o seu comportamento em relação a isso, a time de futebol, em relação a pessoas que você decidiu idolatrar ou decidiu seguir, você já reparou que isso pode ser que esteja tirando o espaço de Deus da sua vida? Pastor, como assim? Me explica melhor. Explico. Por exemplo, quantos versículos ou quantas mensagens boas que você extraiu esta semana da Bíblia e postou para que outras pessoas que te seguem vissem? E quantas mensagens do seu time você postou? Aí você vai definir. Por exemplo, quantos versículos bíblicos, quantas palavras boas, quantas pessoas você ajudou, e quantas fotos suas você postou. Então, hoje está simples de você perceber quem as pessoas adoram. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque às vezes você está cometendo um pecado e esse pecado está gerando o quê? Sofrimento para a sua vida. Os inimigos estão se fortalecendo. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de uma forma tão errada, que Deus ele já não está mais do seu lado. Ele já não está mais do seu lado. Sabe, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. Sabe esses inimigos que estão te perseguindo no seu trabalho, ou no ramo seu, que você tem a sua empresa? Essas pessoas que estão te prejudicando? A vontade de Deus é te elevar a um ponto que você irá ajudar essas pessoas. Por isso que quando nós servimos a Deus, nós não nos preocupamos. Eu lembro que quando eu comecei aqui na comunidade núclea, normalmente tinha um levante, eu já ficava, ai Deus, por que isso, por que aquilo? Queridos, hoje tem levantes muito maiores, queridos, eu nem estou ligando mais não. Nem estou mais perdendo a noite de sono por causa disso não, queridos. Eu penso o seguinte, não, se a pessoa decidiu se levantar contra mim, glória a Deus. O tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado, então está tudo bem. Porque isso é a verdade, queridos. Não adianta você querer provar para a pessoa que você está certo. Não adianta, a pessoa não vai mudar, você não vai mudar o pensamento dela. Pastor, mas e aí o tempo, queridos? O tempo mostra tudo, né? O tempo mostra tudo. Hoje mesmo, por exemplo, chegar um casal para mim e falar bem assim, pastor, a gente vai se casar. Eu falei, ué, pode casar, ué. Pastor, mas o que você acha? Eu acho que não vai dar certo, mas vocês querem se casar. Eu vou fazer o quê? Eu não mando na vida de seu ninguém, né? Pastor, mas por que você fica tranquilo? Eu falei, porque o tempo vai mostrar exatamente aquilo que todo mundo está falando. O tempo prova, querido, mostra. Não, pastor, mas tinha que avisar antes, mas nem a pessoa não quer ouvir, querido, você vai avisar como? É que nem o Manuel, um dia estava com o Davi mexendo na tomada, o Davi era menorzinho, o Manuel tirava o Davi, daqui a pouco o Davi estava lá. Aí o Manuel tirava o Davi, daqui a pouco o Davi estava lá. Aí o Manuel falou, pastor, o senhor tem que colocar uma tampa na tomada. Eu falei, eu não, o Davi que tem que tomar um choque para ele aprender. Sabe, queridos? Pastor, mas e hoje? Esses dias, queridos, há um tempo atrás, eu pensei em fazer um investimento. Aí eu peguei, calculei a minha mente, falei, a Isabela é economista, né? Eu vou pedir conselho para ela. Aí mandei para ela, falei, Isabela, eu estou a fim de fazer um investimento nisso, daquilo, o que você acha? Aí a Isabela pegou, né? Demorou um tempo para responder, aí mandou um texto enorme.
né? Falou, ó, pastor, aí no final, resumindo, falou, pastor, é o seguinte, na economia é impossível acontecer isso que eles estão prometendo ao senhor, provavelmente isso é um golpe. Na hora, queridos, eu falei, opa, desisto, não sou bobo. Pegar conselho, queridos. Como é que uma pessoa casa, toma a decisão mais preciosa da vida dela e não busca conselhos com pessoas que a amem de verdade? O que vai acontecer? Fracasso. Fracasso, queridos. Essa é a realidade. E aí a gente não vê, a vida de famílias não evolui, as pessoas não evoluem, as pessoas não melhoram. Por quê? Porque é decisão errada em cima de decisão errada. A mãe separou, a avó separou, a bisavó separou. E o que vai acontecer? Eu tomei a decisão errada, fiz as escolhas da mesma forma, o que vai acontecer? Vai separar também, queridos. Vamos buscar conselho, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso. Eu lembro que quando nós perdemos o nosso segundo bebê, queridos, e foi muito difícil, eu e a Valentina, a gente não queria de jeito nenhum que a Débora engravidasse. A Valentina, não, mamãe, e eu também não, de jeito nenhum. E a Débora queria porque queria. Aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós oramos, queridos, e Deus confirmou que era a vontade dele. E aconteceu. Mas se Deus confirmasse que não era a vontade dele, não iria acontecer. Nós somos cristãos, queridos, nós somos filhos de Deus. Toda decisão que você for tomar na sua vida, você precisa consultar o Senhor. Nós temos que ser que nem Davi. Quando ele chegou, queridos, ele estava guerreando e ele percebeu que a sua cidade foi atacada, as mulheres e as crianças foram levadas. Mesmo chorando, ele se entregou na presença do Senhor e ele falou, Senhor, é para nós irmos atrás deles ou não? E Deus falou, vai, mas se a gente for, o Senhor vai nos dar condições de encontrá-lo e entregá-los na nossa mão. O Senhor falou, vai, que eu vou dar condições de você dominá-los e você vai ter vitória sobre eles. E eles foram, queridos. E Deus foi tão maravilhoso que eles encontraram, eles guerrearam, eles recuperaram as mulheres, recuperaram as crianças e ainda ficaram mais ricos, porque eles dominaram aquele povo e pegaram todos os despojos daquela guerra. Nós precisamos consultar a Deus em tudo o que fazemos. Sabe, queridos, é difícil, queridos. É difícil, porque você imagina só, queridos. Às vezes você é preparado na igreja desde criança. O Rafa está aqui na igreja desde quando, Rafa? Desde os 8 anos. O Rafa está aqui na igreja. Aí o Rafa ficou com vontade de aprender a tocar teclado. Aí a avó, com um coração maravilhoso, foi lá e comprou um teclado para ele. E ele começou com aquele tecladinho, né? Aí eu fiquei sabendo que quando você chegou na escola de música, você já sabia algumas coisas, né? E ele começou a evoluir, queridos. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ele cresça. A vontade de Deus é que ele constitua uma família. Só que imagina agora que ele é novo, se ele decidir fazer tudo errado, seguir as vontades dele. O que acontece? Deus vai ter que preparar outro, queridos. E quem sofre? Deus não, porque Deus é eterno. Quem sofre é a igreja. Quem sofre somos nós. Que vamos ficar chateados porque decidiu levar uma vida de pecado. Isso não vai acontecer, viu, Rafa? Fica firme, hein? Senão eu dou uns cola na sua orelha, viu? Sabe, queridos, mas quem que perde? É que nem, por exemplo, mesmo. Deus perdeu em relação à minha mãe? Não, queridos, Ele não perdeu. Porque mesmo que seja no último dia, Ele levou ela para Ele. Ele não perdeu, Ele sabia como ia acontecer. Mas quem que perdeu, queridos? Quem perdeu, queridos, fomos nós, os filhos que não fomos criados na presença de Deus. Que não aprendemos desde criança o temor a Deus. Sabe? Poderia ter sido diferente? Poderia ter sido diferente. Se minha mãe decidisse a Deus, poderia ser diferente. E é isso, queridos, que Deus está falando com a igreja hoje. Pode ser diferente na sua vida. Mas as coisas só vai ser diferente a partir do momento que você abrir mão das suas vontades e dos seus desejos. Você está com quantos anos, Rafa? 17? Eu vou te falar uma coisa, mas você não fica assustado.
eu sei exatamente quais são os seus desejos e as suas vontades. Eu sei o que você deseja. Eu sei. Todo homem aqui sabe, né, Valmir? Você não sabe qual que é o desejo e a vontade dele, Valmir? Com 16 anos. Daniel, você sabe qual que é a vontade dele e o desejo dele com 16 anos? Sabe, queridos? A gente sabe, queridos. E ele vai ter que lutar contra isso, para poder vencer. Sabe, queridos? Uma das coisas, queridos, também, que faz como um fruto de arrependimento, é romper com todo o pecado conhecido. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 1:8-9. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês a outros por toda parte, e não somente aos fiéis da Macedônia e da Acaia, pois a toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a elas sobre a fé, porque elas é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram, e como se voltaram dos seus ídolos para o Senhor, de tal maneira que agora só o Deus vivo é verdadeiro e Senhor de vocês. Sabe, queridos, o que vai fazer toda a diferença na nossa vida, queridos, é a forma que decidimos abandonar o nosso pecado e viver. As pessoas, queridos, elas olham muito mais para as nossas atitudes do que para as nossas palavras. Então cuidado, não adianta você ter palavra doce, mas a tua atitude é de uma pessoa arrogante, prepotente. O desejo de Deus, queridos, é ver em nós os frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque isso é fundamental para a nossa salvação. Se necessário, queridos, Deus ele vai utilizar até tristeza. A palavra de Deus em 2 Coríntios 7, 10, 11 diz: porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado, nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é tristeza do arrependimento verdadeiro, e produz o quê? A morte. Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado, acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Sabe, queridos, a tristeza das pessoas do mundo vai levar as pessoas a uma depressão e à morte. Mas a tristeza na vida de um filho de Deus o fortalece. Sabe, queridos, nós vamos ter momentos tristes. Aí eu pergunto para você, o que esse momento vai fazer? Vai te matar ou vai te fortalecer? Se você é um filho de Deus, não importa a tristeza que você enfrentar, essa tristeza vai te fortalecer. Principalmente quando você fica triste por causa de um pecado que você cometeu. Se você se arrepender e isso gerar uma tristeza no seu coração, você pode ter certeza que nunca mais você vai cometer esse tipo de pecado. E para concluir, queridos, essa ministração, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a maior ferramenta para nos instruir. E é por esse motivo, queridos, que nós temos que estar em contato com ela constantemente, queridos. Nós temos que ler a palavra de Deus. Tem alguns planos de leitura ali, ele nos ajuda muito a ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, sabe? Às vezes a gente participa, mas se eu for nesse grupo eu vou melhorar. Não vai, queridos, não vai. Sabe, queridos, não vai. Eu lembro que quando eu era jovem, eu comecei a ler a Bíblia e eu vi que eu tinha muitos problemas e tinha muitas coisas na minha vida para me poder corrigir. Aí lá na igreja se formou lá um grupo de jovens, lá separado do grupo de jovens que faziam passeios diferentes, era uma coisa totalmente diferente. E eu fui um dia numa reunião dessas. Sabe, queridos, só que eu me senti mal.
Porque as pessoas falavam delas mesmas. Mostrava o quanto Deus tinha abençoado através das suas riquezas, através das suas conquistas. Eu falei, não, isso não é lugar para mim. Porque eu estava lendo a palavra de Deus, eu vi uma coisa na Bíblia. E quando eu participava desses grupos, eu via outra coisa diferente, queridos. Eu não via arrependimento. Eu não via humilhação. Não via. Eram as pessoas falando mal de igreja, falando mal um do outro. Eu falei, não, está errado isso daí. Aí eu decidi, queridos, ficar com a palavra de Deus. E aí eu estou aqui hoje. E eu pergunto para você, o que você vai decidir? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Mas vocês devem continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Está vendo a importância de você ensinar uma criança? Timóteo, ele estava na igreja desde pequenininho. Você sabe que elas são verdadeiras porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que fazem sábios para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora preste atenção no verso 16. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu falar um negócio para você. Você quer ser um profissional de sucesso? A palavra de Deus pode te ensinar isso. Você quer ser um empresário de sucesso? A palavra de Deus vai te ensinar isso. Você quer ser um pai de sucesso? A palavra de Deus vai te ensinar isso. Sabe, queridos, tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Só que nós temos que absorver. Eu costumo dizer, queridos, que aqui dentro da Bíblia tem tesouros preciosos que nós temos que garimpar. E como que você vai garimpar esses tesouros? Lendo, meditando. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Queridos, tem várias versões. Eu mesmo uso essa versão NBV para poder pregar, que é muito boa. Pegue uma versão que você goste. Mas não deixe. Entenda, olhe na Bíblia. Eu vou meditar sobre a vida de Abraão. Eu vou entender, Abraão teve sucesso. Eu vou entender o porquê que ele teve sucesso. Qual que é o segredo dele? Na Bíblia está o segredo do sucesso de Abraão. Não, Davi, um rei. Davi foi um rei. E eu sou que nem Davi. Eu quero derrubar gigante. Eu quero ser que nem Davi. Eu quero ser um matador. Quando ele foi casar com a filha do rei Saul, o rei Saul falou para ele, me traz 100 prepúcios de 100 filisteus. Né? E Davi era matador, queridos. Davi falou bem assim, o quê? Eu sou doido com essa filha do rei. O rei me pediu 100, eu vou levar 200. Eu quero aprender a ser matador que nem Davi. Ou às vezes você, homem, está meio desanimado, né? Está meio brocochô. Aí de repente você fala, puxa vida, eu queria ter o ânimo de Abraão, que aos 120 anos fez 6 meninos. E eu estou com 25 e não consigo fazer mais nenhum. Eu preciso saber o segredo desse homem. Vai na Bíblia, tem o segredo. Tem o segredo. Às vezes você, mulher, poxa vida, eu queria ser uma rainha como a Esther. Está na Bíblia o segredo de ser uma rainha. Não, mas eu queria que os meus filhos fizessem a diferença, como os filhos de Ruth fizeram. Está na Bíblia o segredo. Sabe, queridos, aqui você encontra tudo. Ah, pastor, mas eu queria ser rico. Não é pecado querer ser rico. Não, pastor, eu quero ser muito rico. Tá, o homem mais rico que já existiu, queridos, foi o rei Salomão. Está na Bíblia.
Sabe, queridos, a riqueza, há mais ou menos 10 anos atrás eu li um livro, que a riqueza do rei Salomão, se pegasse os 10 homens mais ricos do mundo e somassem as suas riquezas, não dava nem 10% da riqueza que Salomão tinha. E quem foi que enriqueceu Salomão? Foi Deus. Você acha que Deus não quer te enriquecer? Quer. Mas deixa eu te falar um negócio para você. Será que a riqueza não vai ser uma asa para uma cobra? Como que Deus vai te enriquecer se você não tem humildade suficiente para poder lidar com as riquezas deste mundo? Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai te instruir. Feche os teus olhos. Preste atenção.